Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 5, o versículo 10. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está junto ao lago de Genezaré, na Galileia. O texto se encontra em Lucas capítulo 5, o versículo 1 a 10. Nesse evento, encontramos Pedro voltando de uma pescaria, juntamente com os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles haviam pescado toda a noite e nada conseguiram. Estavam lavando as redes quando Jesus chegou. Recuando um pouco no tempo, ainda naquele ano, Jesus encontrara Simão e André, Tiago e João, à beira do mar da Galileia, e os chamara para segui-los, ao que aceitaram prontamente. Está em Marcos capítulo 1, do versículo 16 a 20. Mas agora, vemos esses discípulos pescando novamente. Ao que parece, não exercia o discipulado ao lado de Jesus em tempo integral. Antes disso, a sogra de Pedro estivera enferma, acamada, com febre. Não sabemos de quanto recurso Pedro gastara no tratamento dela antes da sua sogra ser curada por Jesus. Talvez Pedro estivesse preocupado com sua renda, visto ser obrigado a manter a sua casa e ainda seguir a Jesus. Assim, ao voltar de uma pescaria sem nada apanhar, era frustrante. Cansado das atividades noturnas, era obrigado a guardar a rede antes de retornar para casa. Fora nessas circunstâncias que Jesus chegara, estando uma multidão a segui-lo. Está em Lucas capítulo 5, o versículo 1. Jesus ensinara no Sermão do Monte acerca das preocupações. Vamos fazer referência à sua fala, ainda que, na ordem cronológica, esse sermão não fora pronunciado até aqui. Jesus questionara. Está em Mateus capítulo 6, verso 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mais adiante, em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus declara um importante princípio. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pedro estava prestes a aprender essa lição. Estando Pedro lavando as redes, cansado e frustrado, Jesus pede o seu barco emprestado para falar à multidão. Do barco de Pedro, Jesus ensina a multidão. Pedro ouvia calado, se perguntando como fazer frente às suas despesas. Ele devia estar em um misto de admiração com as palavras de Jesus e preocupação com sua renda. Paulo, mais tarde, vem a escrever algo assim. Ouça. Está em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor jamais se esquece daquilo que fazemos por Ele. Tudo terá a sua devida recompensa. Jesus mesmo dissera: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, dar de comer, beber, vestir e habitar, a mim o fizeste. Está em Mateus capítulo 25, versículo 40. E o empréstimo do barco tivera uma recompensa imediata e a reafirmação da chamada de Pedro. Após terminar de ensinar a multidão, Jesus ordenou aqueles pescadores lançarem a rede novamente, ao que disse Simão: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede.
Está em Lucas capítulo 5, o versículo 5. Para surpresa dos pescadores, apanharam grande quantidade de peixes, quase rompendo as redes. Está em Lucas capítulo 5, versículo 6. Foi quando Pedro caiu em si, compreendendo estar diante do Filho de Deus. Pedro prostrou-se aos pés do Senhor e disse, está em Lucas capítulo 5, verso 8, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. O que essa passagem nos instrui é que, mesmo nossa vida profissional precisa passar pelo crivo da cruz. Paulo dá a seguinte instrução, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está em Efésios capítulo 5, capítulo 6, o versículo 6. Quando discernimos a presença de Deus em nosso ambiente de trabalho, em nossa vida profissional, então podemos ver que Jesus, o que viu Pedro, podemos ouvir o que Jesus falou a Pedro. Está em Lucas capítulo 5, o versículo 10. Não temas, doravante serás pescador de homens. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.